Nova York, setembro de 1913. O rio Hudson, que hoje reflete as luzes dos arranha-céus, costumava carregar os segredos mais sombrios da cidade. Naquela manhã cinzenta, dois garotos que pescavam perto de Woodcliff avistaram um embrulho boiando, amarrado com cordas pesadas, envolto em um lençol de alta qualidade. Dentro do pacote, o que parecia ser um pedaço de mármore era, na verdade, o torso de uma jovem mulher, cortado com precisão cirúrgica, sem cabeça, sem membros. Nos dias seguintes, outras partes apareceram ao longo do rio. A imprensa marrom de Nova York entrou em frenesi. Quem era ela? E quem teria a frieza de esquartejar alguém com tamanha perícia? A polícia tinha apenas duas pistas: a textura do lençol e uma etiqueta de travesseiro com as letras A e M. Eles não sabiam, mas estavam prestes a abrir as portas de um confessionário que escondia um monstro. Bem-vindos às Crônicas do Esquecido. Hoje, o caso do padre Hans Schmidt. O detetive central do caso logo rastreou o lençol até um apartamento alugado na Bradhurst Avenue, número 68. O inquilino, um homem que se identificava como Emil Menda. Mas quando a polícia invadiu o local, o que encontraram não parecia o covil de um assassino comum. Havia um altar, havia bíblias e havia sangue. Muito sangue lavado às pressas no assoalho. A vítima foi identificada como Anna Aumüller, uma jovem imigrante alemã de 21 anos que trabalhava como empregada doméstica. E o homem que havia alugado o apartamento com o nome falso de Emil Menda era, na verdade, o padre Hans Schmidt, o vigário assistente da prestigiada Igreja de São Bonifácio, no Harlem. A notícia chocou o país. Um padre católico, ordenado, que celebrava a missa e ouvia confissões todos os domingos, era o principal suspeito de um crime brutal. Para entender como Hans chegou ali, precisamos voltar à Alemanha. Ele nasceu em Aschaffenburg e, desde cedo, mostrou uma mente peculiar. Histórias de sua juventude sugerem que ele tinha obsessão por sangue e rituais, mas de alguma forma conseguiu esconder suas patologias sob a batina. Ordenado em 1906, ele passou por várias paróquias na Europa, sempre deixando um rastro de desconfiança e problemas mentais, até que decidiu recomeçar nos Estados Unidos. Em Nova York, ele conheceu Anna Aumüller na igreja. O que começou como uma relação de apoio pastoral, logo se transformou em um romance secreto. E em fevereiro de 1913, em segredo absoluto, o padre Hans Schmidt realizou o casamento mais bizarro da época. Ele casou-se com Anna, agindo ao mesmo tempo como o noivo e o padre que celebrava a união. Anna engravidou. Para um padre católico em 1913, aquilo significava o fim absoluto de sua carreira e o escândalo da igreja. Mas a solução de Hans não foi fugir. Na noite de 2 de setembro, no apartamento da Bradhurst Avenue, Hans Schmidt cortou a garganta de Anna enquanto ela dormia. O que se seguiu foi um ato de pura frieza. Ele usou seus conhecimentos. Ele também fingia ter diploma de medicina para esquartejar o corpo na banheira, embrulhar os pedaços e jogá-los no Hudson. Quando foi preso e questionado sobre o motivo, Hans não demonstrou remorso. Ele olhou nos olhos dos investigadores e disse: "Eu a amava, mas Deus me ordenou a fazer isso. Foi um sacrifício de sangue para expiar os pecados." Ele alegava que São Brás havia falado com ele, exigindo a morte da jovem. Seria ele um homem profundamente insano ou um psicopata brilhante tentando escapar da cadeira elétrica? O julgamento de Hans Schmidt parou. Nova York. A defesa tentou a todo custo a tese de insanidade mental. Médicos testemunharam dizendo que ele sofria de delírios religiosos graves. O primeiro julgamento terminou sem um veredito consensual. Júri empatado. Mas no segundo julgamento, a promotoria foi implacável. Eles provaram que Hans tinha um histórico de fraudes. Ele inclusive operava uma fábrica de falsificação de moedas no porão de outra igreja. Ele não era louco, era um estrategista ganancioso e calculista. A sentença: culpado de assassinato em primeiro grau. O verco histórico.
Em 15 de fevereiro de 1916, nos confins da prisão de Sing Sing, Hans Schmidt foi levado para a sala de execução. Ele foi formalmente excomungado pela Igreja Católica antes de dar seu último suspiro na Old Spark, a cadeira elétrica. Hans Schmidt entrou para a história criminal americana como o primeiro e único padre católico a receber a pena de morte no país. A Igreja Católica agiu rápido para abafar o caso, e o nome do padre Schmidt foi gradualmente apagado dos registros públicos e das conversas cotidianas. Um homem que jurou guiar almas para o céu, mas que escolheu criar o seu próprio inferno na terra. Anna Aumüller e sua trágica história foram esquecidas pelo tempo, restando apenas o eco de um sacrifício macabro nas águas do Hudson. Se você gostou de desenterrar essa crônica, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever. Até a próxima, no próximo Segredo do Passado.